Conselho Nacional de Justiça é hoje o grande interlocutor da sociedade numa cúpula do judiciário brasileiro, seja dos tribunais de segundo grau, seja dos tribunais superiores. E a grande demanda no CNJ em relação a tribunais não é do cidadão comum, é dos próprios juízes, principalmente os juízes de primeiro grau. Juízes, via de regra, abandonados. Porque nós temos, sim, estruturas gigantescas nos tribunais de justiça dos estados mais pobres do Brasil. E não temos nada na primeira instância, onde tudo começa. Onde os servidores do Pará, do seu estado, na Paraíba, no próprio Paraná, são servidores cedidos pela municipalidade. Onde não são cedidos também os prédios, a instalação, o telefone, a água. Ou, evidentemente, os servidores cedidos não são aqueles mais competentes. Com que liberdade, com que autonomia um juiz vai decidir uma ação de improbidade contra o prefeito? Isso que o judiciário brasileiro, eu não tenho a menor dúvida, é o mais independente, o mais autônomo da América Latina. Mas é também, diga-se de passagem, o mais bem remunerado da América Latina. E talvez mais bem remunerado, e aqui daqui a pouco eu vou ser questionado pela nossa legislatura federal, mais bem remunerado que muitos países do mundo da Europa. E a Maria Tereza sabe disso. Se olhar para o seu Portugal, vai ver que os juízes ganham muito menos que o juiz brasileiro, mesmo recebendo euros. Evidentemente que isso é uma realidade. Claro que sempre vamos das instituições lutar pela melhoração da sua. Isso não quer dizer acomodação, acomodamento. Nós temos que ter essa realidade. Isso é uma realidade. E tem estados que não conseguem, através dos parcos orçamentos destinados ao judiciário, compor esse complexo todo. Agora, se os recursos são pagos em alguns estados, esses recursos destinados ao judiciário, apesar da sua pequenez, muitas vezes é pessimamente administrado. Ligado a cargos comissionados. Aliás, muitos dos judiciários brasileiros estaduais, a maioria são de cargos comissionados, ou seja, sem concurso público. E quase a totalidade centralizada nas capitais, dentro dos tribunais de justiça, dentro do gabinete dos desembargadores. Não é crítica, é histórico, é cultural. E o primeiro grau, completamente mudado. Essa mentalidade está mudando. Está sendo feita uma política de gestão para o judiciário. Os tribunais estão aderindo, muitos deles com grande dificuldade, disse. E o princípio federativo e a autonomia dos tribunais. É evidente que o nosso princípio federativo é um princípio um pouco distorcido, principalmente em termos econômicos. Mas essa autonomia dos tribunais, que até pouco tempo existia e existe até hoje, não surtiu os efeitos desejados. Foi preciso que houvesse a colaboração, a parceria de um órgão que não é de controle externo, porque é composto majoritariamente por membros da própria judicatura. Que ele fosse aos tribunais, estendesse suas mãos, dialogasse, mostrasse as dificuldades, incentivasse as políticas públicas, para que o judiciário começasse a dar a sua resposta. Nunca se julgou tanto no Brasil como no ano de 2009, por conta de uma loucura, eu dizia ao ministro Gilmar Mendes, meta 2, julgar todos os processos ajuizados em dezembro de 2005.
Eu mesmo não acreditava. Pois bem, evidentemente que ninguém esperava um cumprimento integral de uma meta. Mas saber, e os números estão agora demonstrados no final desse mês, que 60% desses processos foram julgados, é um conforto para o órgão nacional. O próprio Tribunal do Rio de Janeiro, que é um dos mais congestionados do Brasil, e continua sendo congestionado, mas muito, foi o melhor desempenho em relação à meta 2. Então a justiça do Rio de Janeiro tem sim as suas virtudes. Quando se verifica que os tribunais estão aceitando os planos plurianuais de administração, ou seja, planos que não se esgotam dentro de uma gestão, mas são projetados para gestões posteriores, para que o presidente não fique vinculado ao orçamento do presidente anterior e possa também fazer as suas políticas públicas sem um avanço. Quando se diz, e hoje é compreendido, de que cargo de direção do tribunal, o presidente, vice, corregedor, não é mais cargo honorífico, não é mais cargo de representação, e sim, tem mais ônus do que bônus, porque há uma necessidade, uma conscientização da sociedade em relação à administração da justiça. Vários, os senhores não sabem, vários vice-presidentes de tribunais, falando aqui em sentido amplo, trabalhista, não aceitaram ser presidentes. Agora. Nem concorreram. Porque parou, cessou